Shalom, shalom, povo lindo do Senhor. Hoje eu quero falar sobre a liderança cristã, como nós, como líderes, devemos desenvolver a nossa vida de oração. É muito importante que nós entendamos que a oração é importante na vida de todo cristão, mas naquele que exerce liderança espiritual, naquele que exerce liderança cristã, é de fato essencial. E eu quero falar sobre um modelo de oração para os líderes, um modelo de oração para os líderes. Entendendo que nós fomos chamados por Deus para liderar. O que é liderança? Se nós fôssemos definir liderança em uma palavra, é influência, é influenciar positivamente as pessoas que estão à nossa volta, com os nossos dons, com os nossos talentos, com as nossas habilidades, tudo aquilo que Deus nos deu para conduzir as pessoas para o reino de Deus, para sermos bênção na vida das pessoas, para edificar pessoas, para edificar o reino de Deus, sendo instrumentos nas mãos do Senhor para esse propósito. Então, a liderança cristã, ela é por meio do serviço, nós lideramos por meio do serviço. Então nós pegamos os dons que Deus nos deu, todos os talentos, habilidades e dons que Deus nos deu, e nós colocamos à disposição do reino, à disposição das pessoas para edificá-las, para ser bênção na vida dessas pessoas. E quando nós fazemos isso, nós estamos exercendo liderança, né? A nossa liderança, ela é baseada no serviço, é diferente com certeza da liderança secular. Mas então aqui nesse texto de Atos, capítulo 4, no versículo 23 até o versículo de número 31, nós temos a liderança cristã em oração, orando, buscando a Deus, e a gente vê então aqui, a gente pode encontrar aqui um modelo de oração. Então, o nosso texto base é Atos, capítulo 4, a partir do verso 23 até o versículo de número 31. O que a gente pode aprender então sobre a vida de oração de um líder? O que a gente vai aprender sobre a importância de ter a oração como algo fundamental e essencial na vida daqueles que lideram? Lideram células, lideram o ministério de jovens, lideram nas suas famílias, lideram na igreja como pastores, enfim, o que é importante, né? Qual a importância da vida de oração para um líder? Então esse texto nos ensina isso de forma bem clara. E a primeira coisa que a gente vai aprender sobre a importância da vida de oração, sobre a oração, é que verdadeiros líderes, eles aprenderam a liberar a pressão por meio da oração. A Bíblia nos fala que esses apóstolos, os apóstolos estavam debaixo de muita pressão nesse tempo, muita perseguição. O apóstolo Pedro foi preso, e aí no verso 23 diz que ele foi solto, e ao ser solto, ele procura os irmãos e eles vão levantar a voz a Deus em oração, eles vão clamar ao Senhor, eles vão buscar o Senhor. Né? Então eles aprendem, verdadeiros líderes aprendem a liberar essa pressão por meio da oração. Então isso é muito importante, porque líderes cristãos, líderes de Deus, líderes espirituais, são pressionados por todos os lados. Né? São pressões, muitas vezes pressões financeiras, pressões familiares, pressões do próprio ministério em si, pressões que vêm por meio da perseguição, pressões que vêm por meio da intolerância. Então, são muitas pressões que nós enfrentamos como líderes espirituais. E como é que a gente descarrega essa pressão? Como é que a gente libera essa pressão? Aos pés do Senhor, quando nós clamamos a Deus, quando nós buscamos o Senhor, quando nós buscamos a presença de Deus. Então, é assim que nós liberamos a pressão, né? Derramando o nosso coração diante do Senhor, chorando diante do Senhor, derramando a nossa alma diante de Deus. A gente vê, por exemplo, nos Salmos, quantas vezes os salmistas, né, estavam ali derramando o seu coração diante do Senhor, e era dessa forma que eles liberavam a pressão que eles estavam sofrendo no ministério, passando nas suas vidas. Aqui no livro de Atos, capítulo 4, versículo 23 a 31, a gente vê isso claramente, né? Os apóstolos estavam debaixo de muita pressão por conta da perseguição que eles estavam enfrentando, né? Por conta da pregação do evangelho, e eles fazem o quê? Quando Pedro é solto da cadeia, ele vai chamar os irmãos para orar, para buscar a presença do Senhor. Então a primeira coisa que nós vamos aprender sobre a importância da oração na vida de um líder é que o líder espiritual sempre deve liberar a pressão por meio da oração. Se ele não fizer isso, ele vai tentar liberar essa pressão por outros meios que não são corretos, né? Então, a forma de você liberar essa pressão que está dentro de você por conta do chamado, do ministério, é orando, é aos pés da cruz, é aos pés do Senhor Jesus. A segunda coisa que nós vamos aprender é que verdadeiros líderes oram e adoram a Deus independente das circunstâncias que eles estão enfrentando. Verdadeiros líderes oram em adoração e louvor a Deus, independente das circunstâncias que eles estão enfrentando.
Os versículos 23 e 24 diz que eles adoram ao Senhor. Então ele começa a adorar a Deus, né? Ele começa a bendizer o nome do Senhor, ele começa a engrandecer o nome do Senhor. Então eles adoram ao Senhor. Então no verso 23 e 24 ele diz assim: ouvindo isto, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. Então eles vão diante do Senhor em adoração. Então, independente das circunstâncias, das pressões, das adversidades, das perseguições que nós enfrentamos por fazer aquilo que Deus nos mandou fazer, nós precisamos adorar ao Senhor. Então, verdadeiros líderes estão sempre indo ao Senhor em oração, em adoração e louvor, independente das circunstâncias que eles estão enfrentando. Às vezes nós estamos em um tempo, uma fase mais tranquila, uma fase mais amena. Em outros momentos nós estamos debaixo de muita pressão, de muita luta, de muitas lágrimas, de muito sofrimento, enfrentando desertos. Mas seja qual for as circunstâncias, na montanha ou nos vales, verdadeiros líderes aprendem a adorar a Deus, aprendem a louvar a Deus, independente das circunstâncias. Isso é uma lição preciosa. A gente vê, por exemplo, o apóstolo Paulo, lá em Atos capítulo 16, a partir do 25, do versículo 25, ele e Silas, o apóstolo Paulo e Silas estavam presos. Eles estavam presos por quê? Por pregar o evangelho. Qual foi o crime que eles cometeram? Pregar o evangelho. Eles estavam presos, mas a Bíblia diz que à meia-noite eles estavam cantando hinos de louvor a Deus. Eles estavam adorando a Deus. Eles não aproveitaram as circunstâncias difíceis para murmurar, para reclamar, né? Para se vitimizar. Não, eles aproveitaram aquele momento para louvar a Deus, para orar ao Senhor, para cantar hinos de louvor a Deus. Isso foi um testemunho poderoso, porque a Bíblia diz que os demais presos os ouviram. Isso foi um testemunho, porque eles viram a diferença, né? Ao ouvir Paulo e Silas louvando a Deus no meio daquelas circunstâncias tão terríveis, eles puderam perceber a diferença daqueles que servem a Deus para aqueles que não servem, daqueles que são tementes a Deus para aqueles que não são. E outra coisa é que Deus liberou um poder tão sobrenatural, que a Bíblia diz que as cadeias foram sacudidas, houve um terremoto naquele lugar, as cadeias se abriram e eles puderam ser livres, né? Houve o testemunho também que o carcereiro e a família dele se converteram ao Senhor Jesus e foram batizados naquela mesma noite. Tudo em decorrência desse mover de oração, de adoração, de louvor a Deus, que esses dois grandes líderes, Paulo e Silas, fizeram, independente das circunstâncias adversas que eles estavam enfrentando. Então a gente vai aprender uma lição preciosa. Verdadeiros líderes adoram a Deus, oram ao Senhor, adoram a Deus, louvam a Deus, independente das circunstâncias que eles estão enfrentando. A terceira lição que a gente vai aprender é que verdadeiros líderes aprendem a orar de acordo com a palavra de Deus. Quando você vai ver os versículos 25 a 28, você vai ver que os apóstolos estão citando diante do Senhor o Salmo 2. Né? Essa oração que eles fazem aqui está cheia do Salmo 2, é uma citação do Salmo 2. Eles estão orando de acordo com a palavra de Deus. Eles estão citando o Salmo, estão citando a palavra em oração. Então, o versículo 25 diz assim: que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo. Por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o seu santo servo Jesus, ao qual ungiste, Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, para fazer tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Então, na verdade, eles, ao orarem aqui, estão citando o Salmo de número 2, apresentando a Deus a sua oração cheia deste Salmo, né? Com a citação desse Salmo, com base neste Salmo, capítulo 2. Então, isso é uma coisa preciosa. Nós, como líderes cristãos, nós precisamos